Graça e paz, irmã Marilene. Vamos lá então? Olha, vamos aqui tentar fazer um spoiler, né? E às vezes eu até fico triste realmente, porque como nós vimos dando o spoiler, né, da palavra de Deus, né, de cada capítulo, né? Esse também é um capítulo muito rico, muito interessante, 2 Crônicas 17. Eu vou tentar fazer um spoiler aqui. Bom, vamos lá. Na verdade, Josafá, tá? Ele era o rei de Israel, né? Israel foi dividido, né? Após a morte de Salomão, o reino de Israel ele foi dividido entre Reino do Norte e Reino do Sul. Então, o Reino do Norte, Israel, capital Samaria, e o Reino do Sul, Judá, Jerusalém, a capital. Tá? E, na verdade, o rei Josafá foi o quarto rei de Judá. Tá? Ele era filho do rei Asa. E ele fez o que era bom a princípio aos olhos do Senhor. Então nós vemos aqui que ele teve um reinado bom, um reinado em que consultava a Deus, levantou os muros novamente, né? Restituiu a adoração ao Senhor, né? Porque, como sempre, outros países entravam, tomavam conta do reinado e aquilo ali era quebrado. A adoração era quebrada por causa de quê? As pessoas pagãs, né? E Josafá fez uma diferença. Agora nós vamos entender que Josafá não apenas assumiu o trono do seu pai, mas fortaleceu seu relacionamento com Deus. A primeira coisa que a gente se destaca aqui, tá? Nós temos que entender muitas das vezes que nós estamos assumindo lugares, seja na igreja, seja em qualquer setor, seja no serviço, né? Seja em qualquer área, mas nós temos que entender que não podemos estar apenas assumindo, nós temos que fortalecer o nosso relacionamento com Deus. Por quê? Se não houver esse relacionamento, a coisa cai, a coisa murcha. É por isso que muitas pessoas começam alegres, mas acabam definhando. Muitas pessoas começam, né, cheio de gás, querendo converter o mundo, mas apenas as primeiras lutas começam a definhar novamente. E Josafá, ele começou bem realmente, tá? Nós vemos aqui que ele não apenas assumiu o trono, mas, eu repito, ele fortaleceu o seu relacionamento com Deus. Só que tem um detalhe, não basta apenas nós sermos condutores de ovelha, não basta apenas, como eu já disse, fortalecer relacionamentos. Pastor, as pessoas da liderança, as pessoas que têm uma chamada, a partir daquela chamada que Deus traz a nós, aquela responsabilidade, nós temos que entender que nós temos também que dar o primeiro exemplo. Não adianta estar à frente sem dar exemplo. Então, eu amo a Bíblia porque ela é bem sincera em muitos casos. E Josafá, infelizmente, quando a gente vai para o capítulo 18, a gente vê que apesar dele ser, né, um rei ali que fez tudo que agradava a Deus, se agradou de Josafá, o que ele fez? O Acabe, rei Acabe, tá, que era de Israel, foi falar com ele para haver uma aliança, que fizesse uma aliança para atacar os inimigos, né? E prontamente Josafá atendeu. Mas veja, todos os reis de Acabe falaram, não, né, os reis, perdão, os reis não, né? Aqueles profetas de Acabe, não, o senhor vai ganhar tudo bom. Mas Micaías, que era do reino de Judá, tá, quando foi ser consultado, falou, não, você vai perder essa guerra, Acabe. E aí começa o desenrolar, né? Ou seja, na verdade foram para a guerra, né? Não deram atenção a Micaías, né? O Acabe falou, não, tá vendo, eu sabia que ele ia falar isso, sabia que ele ia falar, mas na verdade o Acabe entendia a diferença entre adorador e bajulador. E é isso que nós temos que entender também. As pessoas que cercavam Acabe eram bajuladores, mas do reino de Judá, que aquele homem, Micaías, era um homem certo, era um profeta de Deus, e custasse o que custasse, ele falava sempre a verdade, mas infelizmente não deram ouvidos e foram para a guerra, né? E o que acontece? Nessa guerra, tá? Acabe morre. E o que acontece no o declínio, tá? Entre aspas, de Josafá? Josafá querendo perpetuar o seu reino, o que acontece? O filho de Josafá, ele casa com a filha de Jezabel e Acabe, chamada de Atalia. E esta mulher, tá? Ela quase acabou com a descendência de Josafá. E depois Josafá ainda faz aliança com Acasias, que era filho de Jezabel. Então, quer dizer, as pessoas pensam apenas em ampliar reinos. Isso é muito interessante que nós estamos falando aqui. As pessoas pensam em ampliar ministérios, ser conhecido nas redes sociais, ser conhecido na mídia, mas estão sendo desconhecidos do Espírito Santo. Ele se afasta, ele se entristece. E nós vemos que depois, né, Josafá, ele entra novamente no prumo com Deus e Deus o restitui novamente. Então, o Deus prova aí a sua misericórdia. A misericórdia de Deus é grande, mas também a decisão de Deus. Quando ele resolve dar a decisão final dele, não tem mais como. Então nós aprendemos exatamente uma história linda de Josafá.
tá? Repito, tá? O quarto rei, né? O quarto rei, no caso de Judá, né? Seu pai falece, ele assume o trono, tá? Ali numa posição bonita, sempre ali restituiu o relacionamento com Deus ali, tá? Totalmente ali naquelas pessoas que estavam ali desanimadas, ele começou a restituir, fortalecer o relacionamento, mas o dele mesmo, ele também começou a fortalecer. Por isso que eu digo, não adianta apenas levantar muros, não adianta apenas levantar igrejas. Temos que saber como está o nosso relacionamento íntimo, nós e o Senhor. Portanto, esse capítulo 17 de 2 Crônica, ele fala exatamente o que tem que ser falado. Mas no 18, você já vê como balança Josafá. Como ele começa a atentar porque ele pode produzir e crescer, mas, no entanto, vai fazer diminuir a sua fé, vai fazer passar por maus momentos. Então, eu amo muito a Bíblia nesse sentido, sabe? E muitas das vezes a gente desconhece que o pouco é o muito para Deus, mas o muito que nós muitas das vezes conseguimos, tá? Entristece e afasta o Espírito Santo da nossa vida. Então, que nós possamos aprender um pouquinho com o rei Josafá aqui, tá? Foi um homem próspero, foi um homem, né, realmente de sabedoria, mas a aliança, muita atenção, a aliança que nós fazemos pode ter uma sabedoria natural de crescimento, mas se perder a aliança espiritual, essa aliança que nós fazemos com o mundo, com pessoas que não têm realmente uma visão, né? Uma pegada na presença do Senhor, essa aliança ela vai enferrujar e mais cedo ou mais tarde ela quebra, com decepções, com traições, etc. Mas a aliança com Deus não. A aliança com Deus é diferenciada, é uma marca que nós temos no coração, tá? Não existe aliança com pessoas que não têm compromisso, não existe aliança com aqueles que zombam, com aqueles que não têm temor. Então isso aí fica bem claro no capítulo 17. Um homem que foi que foi visto por Deus como um homem que realmente estava fazendo, agradando e adorando ao Senhor, mas ao mesmo tempo um pequeno olhar, né? Porque ele não pensou duas vezes em querer ajudar Acabe. Pergunta: será que ninguém ali sabia quem era Acabe? Será que ninguém ali sabia quem era Jezabel? E ele deixa seu filho fazer casamento, né? Com a filha de Acabe de Jezabel, faz aliança com Acasias, né? Que era o filho de Jezabel, enfim. E aí começa um desenrolar triste, tá? E a pior coisa, para a gente finalizar aqui, é nós termos a noção de onde estamos indo e não querer parar e nem voltar atrás, tá? Então, essa palavra muito rica, mais uma vez aí eu agradeço, espero ter ajudado um pouquinho, mas que nós possamos aprender, como eu já disse, tá? Não basta apenas a gente assumir a frente para fortalecer relacionamentos com Deus, tá? De pessoas, se o nosso próprio relacionamento é necessário, tá? Mais um rosto no pó, tá? Um joelho no altar, um coração quebrantado. E aí sim, quando nós estamos neste ponto, todo relacionamento que a gente faz em nossa volta, levando pessoas para Deus, nós podemos estar à frente, dizendo que só o Senhor é Deus. Espero ter ajudado mais um pouquinho. Qualquer dúvida, pode retornar que a gente fala mais alguma coisa aqui, tá bom? Fica com Deus. Que Deus abençoe a senhora e a família. Fica com Deus.